Alan Uray esfregou os olhos cansados enquanto olhava para a tomografia cerebral em seu computador. Algo não estava certo. Este foi o quinto paciente esta semana com o mesmo padrão estranho, mas nenhum de seus livros de medicina conseguiu explicar isso. Doutor Uray, seu próximo paciente está pronto, gritou seu assistente através da porta. Alan suspirou e fechou o arquivo. As dores de cabeça, as falhas de memória e esses padrões cerebrais incomuns estavam se tornando comuns demais para serem ignorados. Enquanto caminhava pelo corredor do Hospital Geral de Boston, seu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Outros também estão vendo isso. Encontre-me. Café do outro lado da rua. 18 horas. Alan franziu a testa com a mensagem, mas não conseguiu afastar a sensação de que ela estava ligada aos seus pacientes. Às 18 horas Alan sentou-se nervoso numa mesa de canto. Uma mulher com um terno preto se aproximou dele. Doutor, sou Olivia Bennett, inteligência militar. Ela sentou-se sem esperar por um convite. Você notou o padrão nas tomografias cerebrais? Não foi uma pergunta. Alan se inclinou para a frente. Como você sabe disso? Por que isso está acontecendo com militares também? Perda de memória estratégica. Pessoas esquecendo o treinamento, os códigos de segurança e até mesmo os próprios filhos em alguns casos. O que está causando isso? Alan perguntou. Olivia olhou em volta antes de falar. Não temos certeza, mas encontramos algo que você precisa ver. 2 horas depois, Alan estava num depósito empoeirado embaixo de um prédio do governo, olhando para caixas de pesquisas da década de 1980. O Dr. Henry Collins previu isso. Explicou Olivia. Mostrando-lhe papéis amarelados cheios de cálculos, ele construiu sistemas de alerta precoce para fenômenos espaciais incomuns. 5 anos atrás, seus sistemas detectaram algo, mas todos o ignoraram. O que ele detectou? Alan perguntou, folheando as notas complexas. Sinais quânticos que podem afetar o tecido cerebral. Collins chamou-as de ondas de consciência e alertou que não eram naturais. O ceticismo profissional de Alan lutou contra as evidências diante de seus olhos. Você está dizendo que isso são alienígenas. Estou dizendo que algo está apagando as memórias humanas em um padrão muito específico e está se acelerando. No dia seguinte, uma jovem estava sentada no escritório de Alan. Kate Ross, uma estudante universitária, foi encaminhada para ele depois que todo o seu dormitório sofreu perda de memória durante uma noite em que ela era a única que não foi afetada. Eu os ouvi, Kate sussurrou, enquanto todos dormiam. Como sussurros na minha cabeça, Alan tentou permanecer profissional. O que esses sussurros disseram? Eles não falavam inglês, mas senti o que eles queriam. Eles queriam que esquecêssemos quem somos. Eles pareceram surpresos quando não conseguiram entrar na minha cabeça. Com o passar das semanas, Alan e Olivia encontraram mais pessoas como Kate naturalmente imunes a tudo o que estava acontecendo. Eles coletaram dados, construindo uma imagem de uma invasão invisível. Então veio o primeiro avistamento. Alan estava trabalhando até tarde quando as luzes de seu escritório piscaram. A temperatura caiu repentinamente e um brilho apareceu no canto da sala. Ele congelou quando o brilho se solidificou em uma forma cristalina translúcida, vagamente humanoide, mas errada de uma forma que fez seus olhos doerem. Movia-se como água corrente, observando sua pesquisa com uma inteligência que parecia antiga e fria. Alan não respirou. O facho virou-se para ele e ele sentiu algo tocar sua mente, gentil, mas insistente, como dedos tentando abrir uma porta trancada. Então seu telefone tocou. O feixe se dissolveu instantaneamente. Com as mãos trêmulas, Alan respondeu. Eles estão ficando mais ousados, disse Olivia sem cumprimentá-la. Capturamos um diante das câmeras do Pentágono. Seja o que for, eles estão procurando por algo. Acho que acabei de ver um em meu escritório, Alan sussurrou. Ele tentou entrar na minha mente. Olivia ficou em silêncio por um momento. Encontramos o Dr. Collins. Ele está escondido em uma cabana em Vermont e diz que sabe o que eles querem. O que? Tudo, Alan. Eles querem nos apagar. Não nossos corpos,
mas o que nos torna humanos. Nossas memórias, nossa cultura, nossa identidade. E segundo os cálculos de Collins, eles estão quase prontos para a próxima fase. Alan olhou para seu reflexo na janela, imaginando-se as figuras sombrias que milhões estavam começando a relatar que viam pelo canto dos olhos eram apenas o começo. Como lutamos contra algo que pode invadir nossas mentes? Ele perguntou. Começamos lembrando quem somos. Olivia respondeu. Não importa o que aconteça a seguir. A cabana cheirava a café e livros velhos. O Dr. Henry Collins debruçava-se sobre mapas espalhados sobre uma mesa de madeira. Aos 73 anos, sua mão tremia levemente, mas sua mente permanecia afiada. Eles são chamados de Vorsic, disse ele a Alan e Olivia. Eu os acompanho há 40 anos. Alan estudou a parede dos velhos cientistas, coberta de recortes de jornais, mapas estelares e anotações manuscritas. Como você sabe o nome deles? Eles me disseram, disse Colin simplesmente, em 86, que procuraram certos cientistas. Conhecimento oferecido em troca de acesso. Todos os outros pensaram que era um sonho. Olivia se inclinou para a frente, mas você não os ajudou. Collins riu amargamente. Viu o que eles realmente queriam, não parceria, substituição. Eles não querem o nosso planeta. Eles querem nossas mentes. Durante a semana seguinte, eles reuniram outros que mostraram resistência à influência vórsica. Kate Ross trouxe amigos de sua faculdade. Então veio Sam Porter, um ex-Navy SEAL cujo intenso TEP de alguma forma protegeu sua mente da influência alienígena. As memórias mais fortes são mais difíceis de apagar. Sam explicou durante uma reunião de grupo em Collins Bar, especialmente as emocionais. É por isso que alguns de nós ainda conseguimos lembrar. Lisa Winters, uma historiadora que percebeu que os artefatos do museu mudavam misteriosamente, concordou com a cabeça. Eles não estão apenas apagando memórias. Eles estão mudando nossa história, pouco a pouco. Precisamos de um lugar seguro, disse Allen, algum lugar para armazenar livros, arte, discos inalterados, pedaços de quem somos. Naquela noite, eles iniciaram o primeiro refúgio de memória em Collins Sormuseler. Livros enchiam prateleiras antigas, discos rígidos, filmes, músicas e fotos armazenados. Lisa organizou tudo com anotações cuidadosas. Objetos físicos são mais difíceis de mudar. Ela explicou que o digital é mais fácil. Precisamos de ambos. 2 dias depois, Jack Nguyen chegou. O jovem gênio da tecnologia trouxe equipamentos recuperados de seu laboratório. Acho que posso bloqueá-los. Ele disse, mostrando-lhes um protótipo de dispositivo com luzes piscando. Isso cria um campo que interrompe seus sinais. Só funciona por alguns minutos, no entanto. Sam começou a treiná-los. Se eles não conseguem tomar nossas mentes, tentarão tomar nossos corpos em seguida. Ele avisou, ensinando-os a se moverem silenciosamente pela floresta, a se esconderem, a lutarem se necessário. Os relatórios das cidades pioraram. As pessoas acordaram incapazes de se lembrar de seus entes queridos. Os trabalhadores esqueceram seus empregos. As crianças não conseguiam reconhecer os pais. Os sombrios avistamentos de Vorsic aumentaram. Uma noite, o equipamento de detecção de Jack começou a apitar. Eles estão aqui, ele sussurrou. Sam apagou as luzes. Todos colocaram os escudos neurais de Jack. Tiaras de metal que zumbiam suavemente contra suas têmporas. Pelas janelas, observaram 3 Vorsic se materializarem na clareira. Mais altos que os humanos, seus corpos cristalinos se moviam como vidro líquido sob o luar. Ninguém respirou enquanto as criaturas se moviam em direção à cabana. Collins apertou uma fotografia antiga de sua família contra o peito, concentrando-se na memória. O Vorsic parou de repente. Seus corpos pulsavam com luz azul. Eles pareciam estar se comunicando. Eles sentiram os escudos, sussurrou Jack. Um Vorsic virou-se diretamente para a janela onde se lavavam. Seu rosto inexpressivo ondulou, formando o que parecia quase um sorriso humano. Allen sentiu um medo frio tomar conta dele. Então as criaturas desapareceram.
Eles sabem que estamos resistindo, disse Olivia. Mais tarde naquela noite, eles fizeram contato com outros grupos através de sinais de rádio codificados. Bolsões de resistência se formaram em todo o mundo. Pessoas cujas memórias permaneceram intactas, lutando para permanecerem humanas. Lisa descobriu algo em seu laptop que a fez engasgar. Veja este memorando do governo. Ela disse, mostrando-lhes a tela. Eles estão preparando a Terra para integração dentro de 6 meses. O que isso significa? Kate perguntou. O rosto de Sam escureceu. Sou eu e eles pararam de ser sutis. O que quer que estejam planejando, começará em breve. Allen olhou para seu reflexo na janela, lembrando-se do quase sorriso do Vorsic. Precisamos avisar a todos que ainda podem nos ouvir. Como? Perguntou Olivia. Usamos sua própria rede contra eles. Jack disse, os olhos brilhando com uma ideia. E acho que sei como. Lá fora, a primeira neve do inverno começou a cair, cobrindo seus rastros enquanto se preparavam para a próxima fase de resistência. O plano de Jack era ousado, mas perigoso. Usando telefones celulares e equipamentos de rádio modificados, eles sequestrariam a própria rede de sinais do Vorsic por alguns preciosos minutos para transmitir uma mensagem de alerta. Precisamos chegar a uma torre de transmissão, explicou Jack, apontando para um mapa. Este em Miller's Reed funcionária. A torre ficava em uma colina a 16 quilômetros de distância. Sam estudou a rota e balançou a cabeça. Muitas pessoas entre aqui e ali. A maioria deles provavelmente está sob o controle de Vorsic, eu sei. Foi quando a doutora Patrícia Ramirez chegou ao esconderijo deles. A geneticista trabalhava em um laboratório de pesquisa quando percebeu que seus colegas estavam esquecendo gradativamente anos de conhecimento científico. Tenho outra maneira de preservar nossas memórias, disse ela ao grupo. Podemos armazenar informações no DNA bacteriano. O Vorsic não consegue detectá-lo ou apagá-lo. Patrícia explicou seu método, codificando memórias e conhecimentos humanos em sequências de DNA e depois inserindo-os em bactérias comuns que vivem inofensivamente no corpo humano. Mesmo que apaguem as nossas mentes, a informação permanece escondida nos nossos corpos, disse ela. Só precisamos de uma maneira de acessá-lo mais tarde. Enquanto Patrícia trabalhava com Allen para desenvolver seu método, Olivia liderou uma pequena equipe para explorar a torre de rádio. Eles voltaram com notícias preocupantes. Há humanos guardando, relatou Olivia. Pessoas que trabalham com o Vorsic. Colaboradores, Sam disse com desgosto. Foi-lhes prometida proteção, corrigiu Olivia. Eles estão com medo, assim como nós. Naquela noite, eles receberam uma chamada de rádio de outro grupo de resistência em Chicago. Um adolescente chamado Gabriel Martinez se juntou a eles, um garoto quieto com um dom extraordinário. Ele tem uma memória perfeita, explicou o líder de Chicago. Mostra-lhe uma página uma vez e ele se lembra de cada palavra para sempre. Gabriel chegou 2 dias depois, um garoto magro de 16 anos e olhar sério. Apesar da sua juventude, ele rapidamente se tornou essencial para sua missão. Memorizar fórmulas científicas, acontecimentos históricos e conhecimentos culturais que ainda não podiam ser codificados nas bactérias de Patrícia. Enquanto trabalhava no projeto das bactérias, Patrícia fez outra descoberta. A música interrompe seus sinais telepáticos, disse ela, mostrando-lhes leituras de ondas cerebrais, especialmente músicas com ritmos complexos. Eles testaram sua teoria tocando músicas diferentes quando o equipamento de detecção Vorsic foi ativado. A música clássica ajudou um pouco. Jazz funcionou melhor. Mas os tambores, simples e primitivos, bloquearam os alienígenas de forma mais eficaz. É como se seus sinais não pudessem sincronizar com o ritmo. Jack disse com entusiasmo, poderíamos usar isso. Olivia formou um novo plano. Eles se dividiriam em 2 equipes. Um transmitiria os tambores pela torre de rádio para desativar temporariamente o Vorsic, enquanto o outro espalharia as bactérias armazenadoras de memória de Patrícia através do abastecimento de água local. A missão estava marcada para meia-noite. Sam deixaria a equipe da torre com Jack e Olivia. Alan deixaria a equipe de bactérias com Patrícia e Gabriel.
Enquanto se preparavam, Lisa mostrou-lhe sua última descoberta, artigos de notícias alterados nos arquivos da cidade. Elas estão mudando a nossa história, disse ela, apontando para diferenças sutis nas fotografias de antes e depois. Fazendo parecer que os humanos sempre estiveram em declínio, sempre estiveram divididos. Eles estão nos preparando para sermos facilmente conquistados. Antes de sair, Alan puxou Olivia de lado. Se alguma coisa acontecer comigo, disse ele, entregando-lhe um envelope lacrado. Dê isto à minha filha, Kelly, quando ela tiver idade suficiente para entender. Olivia assentiu, guardando o envelope na jaqueta. Nada vai acontecer com você. Quando a escuridão caiu, ambas as equipes se moveram fora. A silhueta da torre destacava-se contra o céu noturno, seu farol de esperança. Atrás deles, a floresta estava estranhamente silenciosa, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Nenhum deles sabia que estavam sendo vigiados, não pelo Vorsic, mas por outro humano, alguém que logo mudaria tudo. O nome do observador era Eric Foster, um funcionário do governo que viu a verdade sobre o Vorsic em primeira mão. Durante meses ele os ajudou, acreditando em suas promessas de paz e conhecimento avançado. Agora ele sabia melhor. Eric saiu de trás das árvores quando a equipe de Sam passou. Quero ajudar, disse ele, levantando as mãos quando apontaram as armas para ele. Ele está com eles, Sam rosnou, reconhecendo Eric das transmissões do governo. Eu era o Eric admitido, mas vi o que eles realmente fazem com as pessoas, os centros de memória que construíram, o que acontece dentro delas. Olivia estudou seu rosto. Por que devemos confiar em você? Porque sei como entrar na torre sem ser visto, disse Eric. E por que eu tenho isso? Ele puxou um pequeno dispositivo. É um comunicador Vorsic. Podemos usá-lo para amplificar sua transmissão. Após uma discussão tensa, eles concordaram em deixar Eric guiá-los. Ele os conduziu através de um túnel de manutenção que subia dentro do complexo da torre de rádio. Enquanto isso, a equipe de Alan chegou à estação de tratamento de água. Patrícia carregava um recipiente com suas bactérias armazenadoras de memória, prontas para introduzi-las na água. Depois que as pessoas beberem essa água, as bactérias viverão inofensivamente em seus corpos, explicou ela. Mesmo que os Vorsic apaguem completamente suas mentes, as memórias ainda existirão, esperando para serem ativadas. Gabriel ficou de vigia enquanto Alan e Patrícia trabalhavam. De repente, ele sussurrou, alguém está vindo. Eles se esconderam quando dois seguranças passaram, com os olhos vazios e os movimentos rígidos. Patrícia notou algo estranho neles. Olhe para os pescoços deles, ela sussurrou. Pequenos dispositivos prateados estavam presos atrás das orelhas. Deve ser assim que os Vorsic controlam os colaboradores. Na torre, Eric usou seu cartão de autorização para levá-los para dentro. Jack montou seu equipamento enquanto Sam e Olivia montavam um guarda. Lá fora, o céu noturno de repente se iluminou com luzes estranhas. Eles sabem que estamos aqui, disse Eric, parecendo preocupado. Precisamos nos apressar. Jack conectou seu equipamento aos sistemas da torre, pronto quando você estiver. Naquele momento, em cidades de todo o país, as pessoas pararam o que estavam fazendo. Seus olhos ficaram vazios quando uma enorme limpeza de memória começou. Nas ruas, nas casas. Nos escritórios, os humanos subitamente esqueceram os seus nomes, as suas famílias, as suas próprias identidades. De volta à estação de tratamento de água, Alan sentiu uma pressão na cabeça. As imagens de sua vida começaram a desaparecer. A formatura da faculdade de medicina, o primeiro dia como médico, o rosto da esposa. Está acontecendo. Ele engasgou, encostado em uma parede. Eles estão tentando nos apagar. Patrícia rapidamente injetou nele uma pequena quantidade de sua solução bacteriana. Concentre-se em uma memória forte, ela disse a ele. Aguente firme. Alan pensou em sua filha, no nascimento de Kelly. Seu primeiro choro, o peso dela em seus braços. Ele se agarrou a essa memória enquanto a pressão aumentava. Na torre, Jack ativou sua transmissão. O som de tambores, ritmos poderosos e primitivos,
começou a ser emitido da torre e se espalhar pelas ondas de rádio. O efeito foi imediato. A pressão na cabeça de Alan diminuiu. Nas casas e nas ruas, as pessoas paravam em branco, algumas piscando confusas. No céu acima da torre, as luzes pulsavam de forma irregular. Formas cristalinas começaram a aparecer, dezenas de vórticos se materializando ao mesmo tempo, seus corpos distorcendo-se com o ritmo dos tambores. Está funcionando! Jack gritou acima do som. O maior vórtice flutuou em direção à torre, seu corpo brilhando em vermelho com o que parecia ser raiva. Estendeu um braço longo e brilhante em direção ao equipamento de transmissão. Sam disparou sua arma contra a criatura. As balas passaram pelo seu corpo sem efeito. O vórtice virou seu rosto inexpressivo para ele, e Sam caiu de joelhos, com sangue escorrendo do nariz enquanto o alienígena se aproximava. Abordou sua mente diretamente. Eric correu com o dispositivo de escudo neural de Jack. Ele bateu contra a base da torre e ativou, uma onda de energia pulsou para fora. Os vórtices recuaram, suas formas se tornaram instáveis. O ataque do líder a Sam parou. Naquele momento de confusão, Patrícia liberou suas bactérias no sistema de água. A primeira batalha pelas memórias da humanidade havia começado. 3 semanas após a batalha na torre de rádio, Alan acordou com o som das hélices do helicóptero. A resistência mudou-se para uma instalação mineira abandonada nas montanhas. Seu número cresceu para quase 50 pessoas. Eles nos encontraram. Sam disse, mancando para a área comum, que não havia se recuperado totalmente do ataque mental Vorsic. Helicópteros do governo. Temos 20 minutos, talvez menos. Olivia organizou rapidamente a evacuação enquanto Alan verificava o laboratório de Patrícia. A geneticista trabalhava dia e noite para melhorar suas bactérias de memória. Não podemos abandonar as culturas. Patrícia disse, embalando amostras freneticamente. Eles estão mais estáveis agora. Eles podem sobreviver por mais tempo no corpo humano. Liz entrou correndo com os braços cheios de livros e discos rígidos. Os materiais do refúgio da memória. O que levamos? Entregue-os a Gabriel. Alan disse que ele consegue memorizar as partes mais importantes. Enquanto carregavam os veículos, Alan viu o jovem Kelly observando da porta dos dormitórios. Ele conseguiu encontrar sua filha de 16 anos há 2 semanas, descobrindo que ela era naturalmente resistente à influência Vorsic como Kate. Para onde iremos? Kelly perguntou, em algum lugar seguro. Alan contou a ela, embora não tivesse mais certeza se tal lugar existia mais. Lá fora, Eric Foster recebeu uma transmissão em seu comunicador Vorsic. Seu rosto ficou pálido. Está acontecendo em todos os lugares, disse ele aos outros. Brancos com memória de massa em todas as grandes cidades. As pessoas estão esquecendo tudo. Seus nomes, como dirigir, como usar o telefone, um caos total. Eles podiam ver isso na estrada enquanto fugiam. Carros bateram na rodovia. As pessoas vagavam sem rumo. Alguns ficaram chorando, incapazes de se lembrar dos próprios filhos ao lado deles. Num posto de gasolina, viram a primeira manifestação física do Vorsic em público. Um ser alto e luminescente estava parado no meio da rua, tocando os humanos que passavam. Cada pessoa tocada parou de se mover e depois se afastou com os olhos vazios. Eles não estão apenas apagando memórias agora, observou Olivia. Eles estão substituindo-os por outra coisa. Naquela noite, eles acamparam em uma floresta. Jack trabalhava em um novo dispositivo enquanto os outros planejavam o próximo passo. A bactéria está se espalhando pelos sistemas de água em 12 cidades agora. Patrícia relatou, mas precisamos de algo maior. A batida dos tambores só os desacelera, acrescentou Sam. Precisamos de uma solução permanente. Lisa, que ficou quieta o dia todo, finalmente falou. Tenho pensado sobre o que nos torna humanos. Não são apenas nossas memórias individuais. É o nosso conhecimento coletivo, a nossa arte, ciência, história, música. O que você está sugerindo? Perguntou Olivia. Construímos um arquivo,
disse Lisa. Um registro completo do conhecimento e da cultura humana. Depois enviamo-lo para algum lugar que o Vorsic não consiga alcançar. Tipo, onde? Sam perguntou cético. Espaço, disse Jack, levantando os olhos do trabalho. Nós o enviamos para o espaço. A ideia parecia impossível até que Eric mencionou o programa Deep Space Archive da NASA, satélites desativados projetados para transportar conhecimento humano para outros sistemas estelares. Um ainda está nas instalações de Goddard, disse Eric. Concluído, mas nunca lançado. Como chegaríamos a isso? Muito menos lançá-lo. Ellen perguntou. Só então, Kelly correu para o acampamento. Tem alguém vindo. Eles pegaram suas armas, mas a figura que emergiu das árvores não era uma ameaça. Era uma mulher na casa dos 30 anos, com cabelo castanho curto e uma aparência ousada. Meu nome é Morgan Shen, ela disse. Sou especialista em comunicações de Goddard. Recebo sua transmissão e rastreio você aqui. Ela olhou para seus rostos. Sei como bloquear os sinais vórticos e como lançar aquele satélite. Pela primeira vez em semanas, Ellen sentiu algo como ter esperança. À medida que Morgan compartilhava seu conhecimento, um plano foi formado. Um esforço desesperado e de última oportunidade para preservar o que tornou a humanidade única. Fora do acampamento, a noite ficou mais escura. Ao longe, luzes estranhas pulsavam no céu. Os Vorsic estavam se espalhando por todo o planeta, mas a resistência também. A corrida para salvar a memória humana entrou na sua fase mais crítica. O Goddard Space Flight Center estava estranhamente silencioso quando eles chegaram. Morgan usou seu cartão de identificação para fazê-los passar pelos portões. A maior parte da equipe se foi, ela explicou. Ou suas memórias foram apagadas ou eles fugiram. Apenas alguns de nós permaneceram resistentes. Dentro de um enorme hangar estava seu alvo. O satélite de arquivo de memória. Originalmente concebido para transportar o conhecimento humano a estrelas distantes como uma cápsula do tempo, representava agora a última esperança da humanidade. Lisa e Gabriel trabalharam incansavelmente para carregar dados, arte, literatura, música, conhecimento científico e história. Jack e Morgan modificaram os sistemas de satélite para torná-los capazes de retornar à órbita da Terra em 50 anos. Os Vorsic pensam no longo prazo, explicou Morgan. A invasão deles foi planejada há séculos. Precisamos pensar a longo prazo também. Enquanto isso, Alan, Olivia e Sam criaram um perímetro de segurança ao redor da instalação. Patrícia continuou melhorando suas bactérias de memória, agora com acesso aos equipamentos avançados da NASA. Kelly, que havia demonstrado uma habilidade incomum de sentir os Vorsic antes que eles aparecessem, ficou vigiando do telhado. No terceiro dia, ela desceu correndo para o andar principal. Eles estão vindo, ela avisou. Centenas deles. Pelas janelas eles os viram, formas brilhantes se aproximando pelos estacionamentos vazios. Ao mesmo tempo, veículos militares surgiram no horizonte. Precisamos de mais tempo, implorou Lisa. O upload está apenas em 60%. Sam organizou suas defesas enquanto Eric tentava usar seu comunicador Vorsic para confundir os alienígenas que se aproximavam. Jack ativou versões maiores de seus escudos neurais ao redor do perímetro do edifício. Depois que o satélite for lançado, o que acontecerá conosco? Kelly perguntou ao pai. Alan a abraçou com força. Continuamos lutando. Enquanto nos lembrarmos de quem somos, eles não venceram. A primeira onda de colaboradores humanos chegou aos portões. A maioria andava como sonâmbulos, com olhos vazios e dispositivos prateados presos ao pescoço. Alguns carregavam armas. Não podemos machucá-los. Olivia insistiu. Eles são vítimas. Sam assentiu severamente. Mire nos dispositivos em seus pescoços. A batalha por Goddard começou. Enquanto os tiros ecoavam do lado de fora, dentro do hangar Morgan preparava a sequência de lançamento. O satélite precisa chegar à plataforma de lançamento auxiliar. Ela gritou acima do barulho. Precisamos movê-lo agora.
Enquanto eles rolavam o satélite massageado em direção às portas, o teto quebrou de repente. Formas cristalinas vazaram pela abertura. Dezenas de Vorsig. Seus corpos pulsando com uma luz vermelha furiosa. Patrícia correu até o computador principal e transmitiu o som da bateria pelos alto-falantes da instalação. O Vorsig diminuiu a velocidade, mas não parou. Flutuou diretamente para o satélite e colocou a mão brilhante no núcleo de dados. As telas piscaram quando começou a excluir o arquivo. Gabriel, que havia memorizado partes críticas dos dados, avançou apesar do perigo. Você não pode nos apagar. Ele gritou para a criatura. Eu lembro. O Vorsig virou-se para ele, estendendo a mão. Gabriel caiu de joelhos quando o alienígena atacou sua mente. Naquele momento, Kelly deu um passo à frente. Ela olhou para o Vorsig. Seus olhos focados e intensos. A forma do alienígena oscilou como se tivesse sido apanhada por um vento forte. Afaste-se dele. Kelly disse, sua voz anormalmente calma. Para a surpresa de todos, o Vorsig recuou ligeiramente. Morgan aproveitou a oportunidade para concluir a transferência do satélite. Sequência de lançamento iniciada, ela anunciou. 60 segundos. LN puxou Gabriel para um lugar seguro enquanto Olivia e Sam seguravam os colaboradores humanos. A contagem regressiva ecoou pelo hangar enquanto o satélite se posicionava. Lá fora, mais Vorsig apareceram no céu, formando-se como uma tempestade. As portas do lançamento se abriram lentamente, revelando o negro céu. 30 segundos. Morgan ligou. O líder Vorsig se recuperou e correu em direção ao satélite novamente. Desta vez, todos os humanos resistentes formaram uma linha entre ele e o arquivo, enfrentando juntos o alienígena. Nós nos lembramos, disseram eles, como um só. E sempre nos lembraremos. Os motores do satélite dispararam quando a contagem regressiva chegou a 0. O satélite de arquivo de memória desapareceu no céu noturno, transportando o conhecimento da humanidade para um local seguro. Mas para os que ficaram para trás, a verdadeira luta apenas começou. Precisamos nos mover. Sam ordenou enquanto o Vorsig cercava as instalações. O grupo fugiu através de um túnel subterrâneo que Morgan lhes mostrou. Atrás deles, o centro de voo espacial Goddard rompeu em luz azul enquanto o Vorsig destruía tudo dentro. O satélite conseguiu? Lisa perguntou quando chegaram a uma distância segura. Morgan verificou um pequeno dispositivo de rastreamento. Já passou da atmosfera. Eles não podem alcançá-lo agora. Por um momento, eles se permitiram sentir alívio. Então a realidade se instalou. E agora? Eric perguntou. O arquivo está seguro, mas ainda estamos aqui. Olivia olhou para seus rostos cansados. Continuamos lutando. Espalhamos a bactéria da Patrícia no maior número possível de fontes de água. Transmitimos os sons da bateria para atrapalhar seu controle. E encontramos outros como nós. Mas o mundo mudou mais rápido do que eles esperavam. Em poucas semanas, o Vorsig assumiu o controle total. As cidades tornaram-se centros de processamento onde os humanos foram sistematicamente despojados das suas memórias e lhes foram atribuídas novas identidades como trabalhadores. 50 anos se passaram. O trabalhador 12.793 acordou em sua pequena cápsula de dormir. Como todos os dias, ele vestiu seu uniforme cinza e caminhou até a área de colheita. Ele não questionou seu propósito. Ele não se lembrava de ter tido outra vida. No entanto, às vezes, sonhos estranhos lhe aconteciam. O rosto de uma mulher, o riso de uma criança, a sensação de ser algo mais do que apenas um trabalhador. Hoje, enquanto monitorava as máquinas de colheita de emoções, o trabalhador 12.793 sentiu uma estranha dor de cabeça. Imagens brilharam em sua mente. Um quarto de hospital, um diploma de medicina na parede, um nome. Alan Urai. Ele tropeçou, deixando cair sua ferramenta. Um superintendente Vorsig flutuou nas proximidades. Seu corpo cristalino brilha com uma luz azul suspeita. Defeituoso.
O superintendente perguntou diretamente em sua mente. Não, o trabalhador 12.793 respondeu rapidamente. Apenas cansado. Em outra parte das instalações, um velho conhecido como Keeper 7 assistia à troca. Diferentemente da maioria dos trabalhadores, o goleiro 7 lembrava-se de seu verdadeiro nome, Gabriel Martins, e de seu propósito. Durante 50 anos, ele fingiu ser viciado em memória enquanto mantinha secretamente uma rede de humanos parcialmente conscientes. Naquela noite, o Keeper 7 procurou o trabalhador 12.793. Você se lembrou de algo hoje? Ele sussurrou. Eu vi isso na sua cara. O trabalhador 12.793 parecia confuso. Eu não sei o que você quer dizer. Seu nome é Alan Urai. Você era médico. Você ajudou a criar a resistência contra o Vorsig. As palavras desencadearam algo profundo na mente de 12.793. Mais imagens voltaram. Uma torre de rádio. Uma garota chamada Kelly. Um satélite lançado ao espaço. Minha filha, ele sussurrou. Onde ela está? Ela lidera uma das colônias livres nas montanhas. Explicou Gabriel. A bactéria que você ajudou a criar manteve alguns de nós conscientes. E a outra coisa que você deveria saber. O satélite está retornando. Em todo o planeta, sonhos estranhos perturbavam os trabalhadores adormecidos. Fragmentos de memórias surgiram. Nomes, rostos, habilidades há muito esquecidas. As reservas de memória bacteriana estavam sendo ativadas. Acionado por um sinal do espaço. No centro de comando de Vorsig, o alto comandante Zarat sentiu a perturbação. Os humanos estão se lembrando. Ele comunicou aos outros. Encontre a fonte. Longe das instalações de colheita, num vale montanhoso escondido, uma jovem chamada Maria Urai observava o céu noturno. Sua avó Kelly lhe contou histórias sobre o satélite que um dia retornaria, trazendo de volta o conhecimento perdido da humanidade. Esta noite, uma nova estrela apareceu, movendo-se propositalmente pelo céu. Está na hora, disse Maria aos colonos reunidos. Todos eles eram resistores naturais, nascidos com imunidade ao Vorsig contra o eu. O arquivo de memória retornou. O operador de rádio da colônia correu para o lado dela. Estamos recebendo um sinal. Está transmitindo em todas as frequências. Em todo o planeta, em cápsulas de dormir e estações de trabalho, em instalações de colheita e minas, os humanos ouviram o sinal. Alguns ouviram música. Outros ouviram vozes falando línguas esquecidas. Todos sentiram algo despertando dentro deles. Em seu pequeno grupo, 12.793 trabalhadores. Alan Urai ouviu e lembrou quem ele era. A recuperação da Terra havia começado. O satélite de arquivo de memória transmitiu continuamente durante 7 dias. A cada hora que passa, mais humanos despertam da sua escravidão mental. A resposta do Vorsig foi rápida e brutal. Estão fechando cidades inteiras. O comandante Luís Rodrigues reportou-se ao Conselho de Resistência de Maria. Rodrigues liderou uma unidade militar humana secreta originalmente mantida pelo Vorsig para proteção contra outras ameaças alienígenas. Agora os seus soldados voltaram-se contra os seus senhores. Quantos se lembraram? Maria perguntou. Milhões, respondeu Gabriel, sua velha voz embargada de emoção. Mas os Vorsig estão se adaptando. Estão destruindo o abastecimento de água para matar as bactérias de Patrícia. Estão bloqueando o sinal do satélite onde podem. Alan Urai, agora plenamente consciente de sua identidade, apesar de seu corpo envelhecido, estudou os mapas que mostravam os centros de controle da Vorsig. 50 anos se passaram, mas sua mente estava afiada novamente. Precisamos chegar ao amplificador telepático principal, disse ele. É o ponto de controle central deles. O amplificador ficava no que antes era Washington, D.C., uma enorme torre cristalina que transmite sinais de controle Vorsig para todo o mundo. Destruí-lo libertaria milhões instantaneamente. Um adolescente chamado Ben Elliot deu um passo à frente.
Assim como Maria, ele nasceu com resistência natural, mas suas habilidades se desenvolveram ainda mais. Ben não só poderia bloquear a telepatia de Vorsigg, mas também projetar seus próprios pensamentos na rede deles. Posso entrar, disse Ben. Posso fazê-los ver o que esperam ver. O plano foi formado rapidamente. Enquanto o comandante Rodrigues liderava ataques às instalações secundárias de Vorsigg como distração, Maria deixava uma pequena equipe para o amplificador. Ben os protegeria com suas habilidades telepáticas. Alan insistiu em vir apesar da idade. Eu ajudei a começar essa luta, disse ele. Eu quero ver isso acabar. Enquanto viajavam para Washington, vilas e cidades explodiram em caos. Humanos despertos lutaram contra seus controladores Vorsigg. Os alienígenas não se preocuparam mais com seus disfarces humanos, aparecendo como suas verdadeiras formas cristalinas. Os poderes de Ben provaram ser notáveis. Quando as patrulhas Vorsigg se aproximaram, ele projetou imagens de estradas vazias ou de trabalhadores obedientes. A equipe alcançou o amplificador sem detecção. A sala de controle fica no topo, confirmou a inteligência de Rodrigues. Destrua o núcleo de cristal e sua rede entrará em colapso. Enquanto preparavam os explosivos, uma voz fria falou diretamente em suas mentes. Você acreditou que não iríamos notar você? O alto comandante Zarat se materializou diante deles, seu corpo cristalino pulsando com uma luz vermelha furiosa. Com um gesto, congelou todos, exceto Maria e Ben. Interessante, dizia, estudá-los. 2 gerações de resistência natural, deveríamos ter eliminado completamente a sua linhagem. Maria enfrentou o alienígena sem medo. Você tenta nos apagar, mas a humanidade lembra. Você não se lembra de nada, Arat sibilou. Moldamos a civilização humana durante milênios. Apagamos e reescrevemos sua espécie uma dúzia de vezes. Você existe para nos servir. Ben deu um passo à frente, não mais. Em todo o mundo, como se respondessem a um sinal não ouvido, os humanos despertos fizeram uma pausa. Eles voltaram seus pensamentos para Washington, para o amplificador, para casa. O que é isso? Zarat exigiu quando o ar começou a vibrar com energia invisível. Você invadiu nossas mentes, disse Maria, mas nunca as entendeu. A consciência humana não é apenas individual, é coletiva. E agora estamos todos lembrando juntos. Ben fechou os olhos, canalizando os pensamentos de milhões de pessoas em uma onda focada. Alan, ainda congelado, mas consciente, acrescentou suas próprias memórias, de FI brigando na torre de rádio, da bactéria da Patrícia, do lançamento do satélite. A energia mental superou as defesas de Zarat. O comandante Vorsigg cambaleou para trás enquanto humanos em todo o mundo uniam suas consciências em um único propósito. O amplificador de cristal começou a rachar. Impossível, Zarat sussurrou. Com um som semelhante ao de 1 milhão de vozes gritando ao mesmo tempo, o amplificador quebrou. A explosão de energia mental se espalhou, quebrando o controle vórsico em todos os lugares que tocava. A forma de Zarat vacilou. Você não pode sobreviver sem nós. Maria deu um passo à frente, observe-nos. O comandante Vorsigg desapareceu, fugindo da Terra junto com os invasores restantes. Enquanto o sol nascia sobre Washington, Alan olhou para sua neta e para Ben, o futuro da humanidade. Ao redor deles começou o primeiro dia de liberdade. Eles tentaram nos apagar, ele disse suavemente, mas a humanidade se lembrou. O comandante Vorsigg deixou o comandante Vorsigg. O comandante Vorsigg deixou o comandante Vorsigg.